Certa vez, um sábio oriental presenteou um imperador com um livro que continha apenas 2 páginas. E ele falou para o imperador o seguinte: no dia mais triste da sua vida, abra a primeira página. E depois, quando o dia mais feliz da sua vida chegar, abra a segunda página. Alguns anos depois, aconteceu um desastre no reino. Aconteceu uma guerra gigantesca, eles ficaram sem comida, sem dinheiro, enfim, deu tudo errado. Então o imperador se lembrou do presente, pegou o livro e estava escrito na primeira página: isso vai passar. Eventualmente ele se acertou com os inimigos de alguma maneira diplomática. A sua filha se casou com um príncipe de um outro reino e eles se unificaram em um único grande reino. Então ele passou a viver os dias mais felizes da vida dele. E ele lembrou de novo do conselho do sábio e ele foi ler a segunda página. E lá estava escrito: isso também vai passar. Isso é tão forte e fez tanto sentido pra mim que eu tenho tatuado no meu braço essa frase: isso vai passar. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo na Hotmart. O que acontece é que nenhuma estação dura para sempre. Talvez você esteja pensando em desistir do digital, da sua profissão, de alguma coisa que é importante para você. E muitas vezes o que você precisa é só olhar a coisa com outra perspectiva. É só você mudar a lente da maneira a qual você está enxergando aquela situação. Não são os eventos que nos atingem, e sim o significado que a gente dá para cada um desses eventos. Por exemplo, no mercado digital, qual que é o grande problema? As pessoas colocam muita energia em aprender a lançar. Então tem muitos cursos sobre como você lançar, como você aperta o botão do Facebook, como que você faz promessas, como que você usa gatilhos mentais, mas a maioria das vezes você não aprende o que é necessário para você ser empreendedor, para você ser empresário. E isso exige muito do seu psicológico, porque a gente foi criado para viver com estabilidade, ganhar um salário e que as coisas sejam extremamente previsíveis. E já no digital ou em qualquer tipo de empreendimento, as coisas são completamente imprevisíveis. Tem o famoso ciclo digital do tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Quando as pessoas lançam e acertam, depois elas erram o lançamento, depois elas acertam, depois elas erram. E às vezes esses ciclos não são tão previsíveis como dá certo, dá errado, dá certo, dá errado. Às vezes dá certo uma vez e dá errado várias vezes. E você precisa se preparar psicologicamente para isso. Quem consegue de fato sucesso nesse mercado são as pessoas que resistem ao teste do tempo. O grande resultado sempre vai ser alcançado somente no longo prazo. O outro grande problema que a gente vive é que as pessoas costumam mostrar só as coisas que dão certo nas redes sociais. Então todo mundo que sobe num palco, vai contar uma história, ela sempre conta a história daquilo que deu certo. E aí você fica com a impressão que tá todo mundo fazendo coisas que dão certo, menos você. E a verdade é que, como diz o Nassim Taleb, o cemitério dos perdedores é silencioso. Ninguém tá na internet contando as coisas que deu errado. Nunca. E aí, quando você vê todo mundo só falando de resultados bons, você passa a associar o seu próprio senso de identidade a um resultado ruim. E isso te impede de entrar num estado de espírito bom o suficiente para que você continue tentando. O que, por fim, é a sua única possibilidade de fazer as coisas darem certo. Então, a primeira coisa que você pode fazer para que você não desista do digital, para que você não desista de um sonho, é você não atrelar o seu resultado com o seu senso de identidade. Ou seja, se você fizer um lançamento gigante, não quer dizer que você é incrível e fodão. E se você fizer um lançamento que flopa, não quer dizer que você é um idiota e um bosta. O Bernardinho tem um livro que eu gosto muito que se chama Transformando Suor em Ouro. E ele diz o seguinte: quando estamos fazendo o que é certo, as pessoas nos chamam de gênios. Quando estamos errados, nos chamam de idiotas. A verdade é que na maioria das vezes estamos em algum lugar no meio. Tem uma citação no livro O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, do Richard Feynman, que diz o seguinte: o primeiro princípio é que você não deve se enganar. E o segundo princípio é que você é a pessoa mais fácil do mundo de se enganar. Vou contar pra vocês como que começou a minha trajetória no digital. O meu primeiro lançamento foi logo um lançamento de 2,8 milhões, investindo 200 mil reais. Ou seja, estouramos logo de cara. E aí o que aconteceu com isso? Qual que foi o efeito colateral? Veio uma autoconfiança exacerbada, não baseada em conhecimento e não levando em consideração o fato de que provavelmente eu tinha dado sorte em alguma coisa, o que foi de fato o que aconteceu. Eu tinha dado sorte em escolher um expert incrível, mesmo sem ter tanta experiência nesse mercado. Eu tive sorte do timing. Naquela época, as pessoas estavam bem começando ainda a investir em tráfego pago, então os leads eram muito baratos. Você conseguia comprar muitos leads por um preço muito baixo. E isso com certeza ajudou a nossa conversão a ser alta, ainda que eu estivesse dando os meus primeiros passos em relação aos lançamentos em si, a aprender a fazer uma estratégia digital. E com essa confiança toda, alguns meses depois, a gente decidiu fazer o lançamento do Whindersson Nunes. Eu fiz esse lançamento com um amigo meu, com o Ladeirinha, que era um cara já consolidado no mercado. Ou seja, era o cara que tinha mais audiência de todos, que era o Whindersson, e um grande estrategista na época, que era o Ladeirinha.
E qual foi o resultado? A gente ignorou completamente os princípios básicos de um lançamento, então a gente não captou e-mail, a gente não aqueceu a audiência, a gente simplesmente contou que aquela massa gigantesca de audiência ia fazer um estrondo. E apesar do Whindersson ter cumprido toda a parte dele direitinho, ele fez tudo certo, o lançamento não teve o resultado esperado. Não é que não vendeu nada, vendeu, mas não vendeu nada próximo do que a gente esperava. E o que aconteceu? Para esse lançamento se tornar realidade, a gente teve que sangrar muito o nosso caixa. Então a gente pegou um dinheiro ali que era para pagar as contas nos próximos 6 meses, sacou todo esse dinheiro antecipado para poder investir nesse lançamento. Tanto para investir no nível de produção, para pagar o próprio Whindersson, enfim. A gente acabou abrindo mão ali da nossa segurança para isso e no final a empresa quase fechou por causa disso. Por quê? Porque eu fui extremamente arrogante em relação à minha própria capacidade e corri o risco da ruína, que é um grande perigo e que faz muitas pessoas desistirem dos seus projetos. Você nunca deve trocar alguma coisa que você tem e precisa por uma coisa que você não tem e não precisa. Então eu troquei aquele caixa que estava guardado na nossa empresa e usei esse dinheiro para tentar arriscar numa coisa totalmente incerta e sem necessidade. E o que aconteceu foi que eu tive que mandar embora 35 pessoas. Foi o dia mais triste da minha vida como empresário. Tudo porque eu fui uma pessoa extremamente arrogante. Como diz o Sêneca, quanto maior for o orgulho, maior será a queda. A arrogância é o rei dos vícios. Os demais apenas a servem. Mas, apesar de tudo isso, eu aprendi uma lição muito valiosa, que é a seguinte: o seu resultado ele vai ser muito ditado no longo prazo pela maneira a qual você se comporta nos dias ruins, a maneira a qual você se comporta quando as coisas dão errado. Então, eu juntei ali aquelas pessoas que ficaram na empresa e a gente começou a se reconstruir. A gente demorou 2 anos para recuperar o prejuízo que a gente teve nesse período. Então, a gente passou 2016, 17, 18 e 19 só para poder ficar no 0 a 0. Mas com muito trabalho e com mais maturidade, a gente conseguiu eventualmente reverter esse jogo. E de lá para cá, a gente está sempre entre os 25 maiores da Hotmart e a nossa empresa passou a ser extremamente lucrativa. Eu gosto muito de uma analogia que está no livro do Michael Jordan que se chama Nunca Deixe de Tentar. Ele fala para que quando as coisas não estão dando certo, você voltar para os fundamentos. Então, se eles estavam perdendo o jogo, se as coisas estavam difíceis, ele volta para os fundamentos, que é bater a bola no chão, passar, arremessar, bloqueio. E nos negócios é a mesma coisa. Quando as coisas estiverem difíceis, você sempre pode voltar para o básico. Você pode analisar o seu fluxo de caixa, você pode analisar o seu modelo de negócio, você pode revisitar a sua narrativa de maneira a qual você possa construir mais audiência e monetizar melhor essa audiência. Ou seja, a chave para você sair do buraco é sempre a autorresponsabilidade. Um outro fator determinante para você sair de uma situação difícil, para você não desistir das coisas, é o ambiente ao qual você se encontra. O ambiente que você tá puxa você para cima ou para baixo. Se você estiver num ambiente que te puxa para cima, onde outras pessoas estejam tendo resultados melhores do que o seu, onde as outras pessoas chegaram aonde você quer chegar, a probabilidade de você continuar ali no caminho certo é muito maior. Como muitas vezes um casal tem vícios e um deles se livra de um vício e o outro logo depois se livra também. Por exemplo, a esposa para de fumar, o marido para de beber. Isso é muito comum, porque nós somos seres sociais. Então, de acordo com as pessoas que a gente se cerca, isso molda a nossa maneira de pensar. A melhor maneira de você moldar o seu ambiente, além de você estar fisicamente com pessoas que estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer, onde o seu comportamento desejado é o padrão, é você fazer uma mudança nas suas relações parasociais. Então, que tipo de livro você está lendo? Que tipo de conteúdo você está consumindo na internet? Esse conteúdo está puxando a sua mentalidade para cima ou para baixo? Isso tem um impacto gigantesco nos resultados da sua vida e na maneira a qual você se comporta. Tem outra coisa que acaba sendo muito determinante para o nosso resultado. Isso se chama descanso. Muitas vezes você está desesperado, preocupado e, na verdade, o único problema é que você não descansou o suficiente. A maioria das pessoas espera estar esgotado para então descansar, que é parecido com a questão da água. Muitas vezes a gente espera a gente estar com sede para então a gente tomar água. E o que acontece? Quando a gente está com sede, quando você sente sede, o seu corpo já está completamente desidratado. Você precisa tomar água antes que você fique com sede, assim como você precisa descansar antes que você esteja cansado. Você nunca deve tomar uma decisão importante na sua vida se você não tiver com a sua mente bem descansada. É impossível que você tome as melhores decisões para você se a sua capacidade mental estiver diminuída. Eu sei que tem coisas que a gente não faz por nós mesmos, mas que a gente faz por quem a gente ama. Então, quando estiver muito difícil para você, quando estiver muito difícil para você continuar, lembra daquela pessoa que precisa de você, que confia em você e que ama você. Você sempre pode fazer por essas pessoas algo que você jamais faria por você mesmo. No final de tudo, empreender é sobre você fazer uma aposta improvável.
Pensa só, quando você está criando um negócio, especialmente no digital, o que você está tentando? Você está tentando enriquecer de maneira rápida e de maneira lícita. E isso é para ser difícil, é para ser improvável. E eu vou deixar um vídeo aqui para você entender como que apostar no improvável mudou a minha vida e eu espero que possa te inspirar a mudar a sua também. Rodrigo Vinhas aqui, dia 8 de outubro. Dia 8 de outubro. E queria convidar, caso você queira acompanhar. Caso você queira. Eu acho que o JP só me chamou aqui de novo porque eu sou muito amigo dele. Você tá se mexendo um pouquinho muito pro lado, assim, tá? Pode ser. Fica mais reto mesmo e parado. É uma alegria muito grande. Tinha ideia de lançar várias pessoas. Nenhuma deu certo até agora. Já tem 9, dessas 9 nenhuma deu certo. Queria lançar um curso sobre como fazer escultura, um assunto de interesse absurdo. Toda hora que eu saio na rua eu vejo um cara querendo aprender a fazer escultura, logo pensei nisso. Um dos museus... Ai, caralho. Então, da página... 3 conselhos estoicos pra aumentar... Volta um pouquinho. Ixi, voltou tudo. Peraí. Eu tive essa ideia, né, da coisa da gratitude, só que eu tive comprometimento para executar ela. Eu consegui um contrato com o Gustavo Cerbasi, que foi o meu especialista, e o nosso primeiro lançamento já foi um lançamento de múltiplos 7 dígitos. A gente tá entre os 25 maiores do mercado por coisas diferentes. Então, esse eu quero mostrar para vocês aqui, uma vez que você cria esse poder dentro de você, não importa o que acontece. Em 2022 eu tava lá porque o Gustavo Cerbasi faturava muito. Eu perdi a conta do Gustavo. Eu continuei lá. Não tem mais o que vai me tirar desse lugar. Não tem mais o que vai me tirar.